queda da inflação e do dólar frente ao real, redução nominal da taxa Selic, muito embora, se dela for descontada a inflação, os juros básicos da economia seguem em alta. Para alguns economistas e para a mídia corporativa, a leitura desses indicadores é positiva e sugere retomada dos investimentos e do desenvolvimento econômico no Brasil, mesmo que a passos lentos. No entanto, para outros tantos economistas, a redução da inflação e a tendência de redução da taxa Selic não indicam retomada. São efeitos da recessão que continua derretendo a economia brasileira. Some-se a isso o já aprovado congelamento de gastos sociais por 20 anos e as anunciadas reformas trabalhista e previdenciária, e o cenário resultante decididamente não será positivo, bem pelo contrário. Afinal, dá para falar em retomada econômica? E se der, para quem? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre a economia brasileira, estão comigo hoje Guilherme Santos Melo, professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica na mesma universidade. E Antônio Corrêa de Lacerda, economista e consultor, professor doutor da PUC São Paulo. Bem-vindos. Bem, obrigado. Em meio a convergências e divergências, como avaliar o quadro geral e os rumos da nossa economia? Eu vou começar com os mais jovens, viu, Guilherme? Lacerda. Obrigado pelo mais jovem. Bom, satisfação estar aqui dialogando com vocês, né? E nós estamos vivendo um momento muito importante, né, da economia brasileira, porque nós vivemos a maior recessão da nossa história. São 2 anos de queda pronunciada do PIB, com desemprego, com queda da renda, com crédito restrito, né? Então, isso tem causas inúmeras, né, que geraram essa crise. Dentre elas, algo que é muito mal trabalhado na nossa mídia, na grande mídia, né, que é o efeito internacional, né? Nós tivemos um choque adverso para o Brasil em 2015, 2016, que foi muito significativo, basicamente devido à desaceleração da China e à queda nos preços dos produtos exportáveis pelo Brasil, as chamadas commodities, né? Então, isso impactou diretamente, não apenas a balança comercial, mas também a capacidade de investimento, de faturamento de grandes empresas. Além disso, nós tivemos uma quebra da safra agrícola, né, por fatores climáticos, né? Houve ainda o efeito da Operação Lava Jato, né, que afetou muito Petrobras e grandes construtoras, né? Houve o efeito da crise política, né? Então nós tivemos um conjunto de fatores, sem esquecer também da opção de política econômica que já fora realizada por Dilma e Levi em 2015, né? Com elevação de juros, com corte de investimentos públicos. Então, tudo isso corroborou um quadro de recessão profunda, cuja saída não é automática e não é simples, especialmente tendo em vista o conjunto das escolhas de política econômica que vigentes no Brasil, né? Então, nós estamos observando a continuidade, né, de uma política econômica de juros muito elevados, né? Os juros nominais estão caindo, mas os juros reais, aquele que supera a inflação, estão em elevação, por incrível que pareça. Em um mundo em que pratica taxas de juros próximos de zero, quando não negativas. Né? O exemplo da Suécia, com notícia de hoje, inclusive, é uma coisa impressionante. Nunca tinha me ocorrido essa ideia. O sueco, só para, desculpa te interromper, claro, Lacerda, mas acho que é um bom exemplo. Como você está trabalhando ali com crescimento, com juros na economia de -1% a -2% na Suécia, as pessoas estão antecipando o pagamento de imposto de renda, porque a restituição, quanto mais demora, ela é corrigida com 0,5% positivo. Então, o melhor investimento é pagar o imposto de renda para receber a restituição, ao invés de aplicar o seu dinheiro. Uma grande distorção, né? Isso revela o grau de distorção da nossa taxa de juros. Porque lá, se 0,5% ao ano é considerada uma taxa convidativa, né, o que dirá de uma taxa de juros no Brasil que é 6%, 7% ao ano real, né? E falando do juro básico, né? Então falando do juro ao tomador final. Então é uma grande distorção, isso provoca uma transferência brutal de renda no país
de todos nós que pagamos impostos, recolhemos para o Estado. E o Estado devolve para o sistema financeiro e os rentistas cerca de 500 bilhões de reais ao ano, que é o custo de financiamento da dívida que vira renda, né, a todas essas pessoas. Então, isso inviabiliza o investimento, né, porque não há atividade ilícita no Brasil que dê esse retorno. Então, é um prêmio ao ócio, é a especulação, né, e a economia não se move. Então, nós temos um problema grave, né, de difícil solução, há uma pressão enorme, né, na mídia, no sistema financeiro, de que não é possível mudar esse quadro. Forma-se aquilo que Keynes, né, Guilherme, chama de convenção. É um falso consenso em cima de dogmas, né, que viram imutáveis, né, e esses são repetidos verdades diuturnamente. Absolutas, né? Verdades absolutas. Deixa eu Sem te querer me interromper. alongar muito, só um fato muito importante, que é, na grande mídia, a redução do debate econômico às finanças. Né? Então, a economia, na grande mídia, é finanças. É a bolsa, o juro, o dólar, né? E economia é muito mais do que isso. Somos, todos nós aqui, fazemos parte da economia como consumidores, como cidadãos, como trabalhadores, né? Como empresários, aqueles que têm atividades. Né? Então é muito mais do que isso. Guilherme, queria ouvir também a tua avaliação desse quadro em que a gente se encontra. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui. É um prazer estar aqui com o Lacerda, que foi meu professor lá na PUC São Paulo também. Olha, eu acredito que a gente tem que fazer uma primeira distinção. A primeira distinção é o seguinte: uma coisa é o que nós chamamos de recuperação cíclica da economia. Outra coisa é retomada da economia. Recuperação cíclica é o seguinte: a economia, ela geralmente caminha por ciclos. É verdade que, como o Lacerda colocou, o nosso ciclo recessivo atual já não é nem mais recessão, já é depressão econômica, é a maior queda do PIB da história do país. E, se você olhar o dado, ele mostra que, quer dizer, a queda não só é a mais profunda, mas também a mais duradoura. Ter 2 anos seguidos de crescimento negativo, mais uma perspectiva de um terceiro ano com crescimento zero ou até negativo, é uma coisa sem paralelo na história do Brasil e quase sem paralelo na história mundial. Muito rara. Isso, curiosamente, já era apontado, e eu estava esses dias vendo, relendo algumas entrevistas e artigos que nós escrevemos lá em 2015, apontando o seguinte: olha, essa estratégia de austeridade fiscal, de cortar investimento do governo, de subir juros, isso pode nos colocar em uma recessão duradoura. Uma pena que se confirmou os nossos prognósticos. Uma pena porque quem sofre com isso, como essa parte da economia que não é tratada na grande mídia, que são os trabalhadores, que ficam desempregados, são os mais pobres, são os aposentados, etc. Agora, o que é a recuperação cíclica? É depois de um ciclo de grande queda da economia, os próprios mecanismos de mercado e o que nós chamamos de estabilizadores econômicos passam a entrar em ação e você chega em um momento de um nível tão baixo de produção que fica mais fácil você sair daquele momento e os empresários voltarem a investir, a gastar um pouquinho, os consumidores, e aí você para de cair. Isso é uma recuperação cíclica, que é uma coisa lenta, é uma coisa que não gera um grande dinamismo, etc. O contrário disso seria a retomada do crescimento econômico. Para isso, você precisa de investimento, você precisa de inovação, você precisa de uma grande criação de emprego, aumento da renda, aumento do crédito, etc. Aumento da produtividade. Aumento da produtividade. Esses fatores estão tão longe da realidade atual que chega a parecer um pouco risível as declarações do ministro da Fazenda. Basta você pegar todos os dados de emprego. Por exemplo, quer pegar um dado muito simples? O dado de capacidade ociosa. A indústria está com uma elevadíssima capacidade ociosa. Onde você acha que o empresário industrial vai investir para ampliar a capacidade produtiva se ele tem um monte de máquina parada? Obviamente ele não vai. Então, a retomada depende de investimento e não vai ter investimento no curto prazo. O máximo que nós vamos observar é uma recuperação cíclica, muito tímida e que vai, no máximo, estabilizar a atividade nesse nível atual. Qual o problema? Estabilizar a atividade nesse nível atual, com o nível atual do desemprego, o desemprego, na verdade, crescendo, com a renda baixa e caindo. Quer dizer, e com uma coisa que eu queria apontar para finalizar, com
os serviços públicos se deteriorando cada vez mais. Porque as pessoas desempregadas passam a depender cada vez mais do setor público, dos serviços públicos. E com a PEC 55 e todo esse discurso da austeridade, a discussão é: vamos cortar da saúde, vamos cortar, vamos limitar a previdência. No momento que as pessoas mais precisam de seguro-desemprego, se limita o seguro-desemprego. Que mais que elas precisam de uma saúde pública, se limita os gastos em saúde pública, em educação pública, etc. Então, a crise econômica começa a dar ares de crise social aberta. Vide as greves dos policiais e de outros servidores Espírito públicos. Santo, Rio de Janeiro, sobretudo. Né? É importante destacar isso que o Guilherme falava, que exatamente no momento de retração, o Estado deveria, além de garantir a base social, ser um agente ativo no contraciclo da economia, ampliando os seus investimentos. E o que aconteceu nos últimos 2 anos? Uma retração brutal dos investimentos públicos. Os investimentos públicos, que há 3, 4 anos atrás eram mais de 3% do PIB, caíram a cerca de menos de 2% do PIB. Então deveria ser o contrário, quer dizer, no momento, ao contrário do que normalmente se dissemina, e a propaganda oficial da PEC do teto, que é a PEC 55 que ele mencionou, era de que a economia é como o orçamento familiar, que é um grande equívoco. Qual a diferença? A diferença é que nós, como pessoas físicas, nossas famílias, nós tomamos decisões individuais com base na nossa realidade. Mas o Estado não pode agir como uma empresa ou uma família, porque ele tem esse compromisso de oferecer uma base social e, na hora em que houver uma retração forte dos investimentos, como está ocorrendo hoje na economia brasileira, fazer o contraciclo e entrar investindo. Então, a PEC do teto é um grande equívoco. Né? O que foi feito no Brasil em 2009, tá certo? Quer dizer, com uma política contracíclica, inclusive elogiada pelo mercado naquele momento, depois o discurso exagerou na dose, permaneceu num certo caminho que deveria ter mudado, e a gente viu isso muito claramente, de uma maneira muito intensa nos Estados Unidos. O presidente Obama, naquela época, inclusive fazendo uma estatização de empresas para depois devolvê-las ao mercado, quer dizer, assumindo ali um papel indutor e um papel de investidor fundamental, inclusive para salvar a empresa. No Brasil a gente vê, primeiro, que o governo não tem condição de salvar empresas porque está metido nas investigações de corrupção, está tentando se salvar pessoalmente e como grupo, como partido político e tal. Isso é uma coisa, né? E por outro lado, quer dizer, o Brasil, ao invés de poupar os seus CNPJs e punir CPFs, né, punir pessoas e não empresas, está acabando, me parece, quer dizer, está de algum modo inviabilizando em grandes empresas da construção civil e na área de petróleo, porque não é só a Petrobras, né? Acho que é importante saber disso. A cadeia do petróleo é uma cadeia que envolve muitas empresas. Sim. E que gera muitos empregos. Quando você inviabiliza a Petrobras, você está derrubando, né? Você está, de algum modo, afetando um conjunto de empresas muito grande e, claro, está afetando alguns estados mais do que outros, mas alguns estados são muito fortemente dependentes dos royalties, dos impostos vindos do petróleo. Então, já estavam ruins, já estavam mal por problemas de gestão, por vários, o Rio de Janeiro é um exemplo clássico, Espírito Santo é outro, né? Mas aí ficam totalmente sufocados. Então, nós temos um problema. Agora, eu queria perguntar uma coisa, porque quando eu ouço o Meirelles, como ouvi ontem, dizendo já a recessão já acabou, agora é como se embicamos para o vento e velejaremos de vento em popa. Como é que ele pode fazer uma fila? Para onde ele está olhando? Porque ele sabe, tanto quanto vocês, tá certo? Que não é bem assim. Então, ao que ele está olhando? A gente tem visto que o preço das commodities, minério de ferro, tem aumentado bastante, né? Tanto é que as ações da Vale, por exemplo, se valorizaram muito. Por outro lado, a gente teve uma safra recorde, então a gente deve ganhar algumas divisas com a venda de alimentos, da soja, etc, etc. Será que coisas como essas, quer dizer, indicam para o Meirelles que ele vai poder, de algum modo, sustentar a ideia de que há retomada econômica, Guilherme? Eu acho que a aposta do governo tem 3 pilares fundamentais, né? O primeiro pilar era um pilar muito repetido pelo Levi lá atrás com a Dilma, que é o negócio da confiança, a retomada da confiança. Então, para isso, a ideia das reformas é exatamente para isso, é para agradar os mercados financeiros e que
haja um apoio explícito dos mercados e da imprensa para ver se a confiança vai sendo retomada, né? Então essa é uma primeira aposta que até agora não se concretizou totalmente. É verdade que alguns indicadores de confiança começam a melhorar, etc. Mas isso já aconteceu no passado recente, que melhora um pouquinho e depois volta a cair. Por quê? Porque a realidade se impõe. A coisa continua ruim e a realidade se impõe e aí a confiança cai. O segundo pilar são os investimentos estrangeiros. É uma aposta de que o Brasil não pode cuidar de si mesmo e que, portanto, a gente precisa chamar os gringos, sejam eles chineses, americanos, europeus, para vir aqui e fazer desenvolver esse país. Bom, essa aposta é uma aposta da elite brasileira desde 1500, entendeu? Na realidade, ela está calcada em uma fé e uma esperança que os estrangeiros viriam aqui em qualquer condições, o que não é tão simples. O próprio pacote de concessões de infraestrutura, o governo está com muitas dificuldades de lançar. Por quê? Porque mesmo os estrangeiros falam assim, eu só vou se você me garantir, por exemplo, o equilíbrio cambial, se você me garantir um seguro cambial, porque como a taxa de câmbio brasileira é muito volátil, o cara tem medo de se endividar em dólar, investir aqui e depois a taxa de câmbio mudar. E aí ele acaba perdendo. Então ele exige do governo uma série de contrapartidas, de seguros, que acaba saindo muito caro o investimento. Então, esse primeiro pilar já não estava funcionando, o segundo pilar está empacado até o momento, e aí tem o terceiro pilar que eles apostam, que é o quê? No fundo, eles estão apostando no chamado valorização patrimonial e que a gente chama de efeito riqueza, que é o quê? Valorizar a Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores está, como alguns dizem por aí, bombando, né? O que é curiosíssimo, porque se olha a situação financeira das empresas é péssima, mas na Bolsa está todo mundo melhorando. Porque o dólar valorizou, o que também ajuda quem tem poupança em dólar, quem tem... O real valorizou. O real valorizou. Quem tem passivos em dólar, isso ajuda, porque eu tinha uma dívida em dólar e agora ela está valendo menos. Então, é uma aposta de que essa valorização patrimonial do real, da Bolsa de Valores, vai gerar uma situação melhor para quem? Para os investidores financeiros, para alguns empresários, e que isso vai resolver o problema da economia daqui para frente. Qual é o problema? É que ele está olhando para os 1% e não para os 99%. Então, Bolsa melhorar ajuda muito os 1%, os investidores financeiros, para isso se transformar em investimento produtivo, emprego, tem um caminho muito longo, não é uma coisa automática. Mas não nos esqueçamos, ele é um sujeito que representa esses 1%, sempre trabalhou para esses 1%. Quando ele fala a recessão acabou, ele está falando para o pessoal dele, e não para os 99%. Lacerda, queria te ouvir sobre isso também. Pois é, além disso, nós temos o seguinte aspecto, que evidentemente toda autoridade, né, ela tem que convencer, ela tem a obrigação profissional, digamos assim, de ser otimista, de mostrar otimismo. Mas a diferença está exatamente nisso que o Guilherme falava, que é o que é a economia como um todo e como ela é vista, né? Então, por exemplo, alguns programas que tratam de economia, entre aspas, mais de finanças, diz o seguinte, a confiança melhorou, a bolsa subiu, como ele já comentou, e o dólar caiu. Ora, o dólar cair para a produção brasileira é muito ruim. Por quê? O dólar barato, ele nos entorpece a todos. Todos nós gostamos. É bom ir lá comprar vinho, né, no curto prazo, até quando ele perde o emprego. Por quê? Se todo mundo começar a comprar produto importado, não vai ter geração de emprego aqui. Então, é uma ilusão, né? Nós já caímos nessa ilusão N vezes no Brasil e não aprendemos, né? Não aprendemos como gestores de política econômica. Então, a grande trunfo que está sendo vendido, que é a queda da inflação no Brasil se deve a quê? Primeiro, a valorização cambial, exatamente, né? A valorização do real, que barateia. Segundo, recessão. Terceiro, uma safra agrícola fantástica. Isso é bom? É bom. Só que, veja, você está pagando um custo com recessão e valorização do real absurdamente elevado, né? Sem garantir ganhos perenes, porque nada garante que essa inflação volte a subir. Aliás, como a gente vive um regime de metas de inflação, já há uma pressão muito grande pela redução da meta. Nas entrelinhas, o que está sendo sugerido é o seguinte, olha,
como a meta caiu, você tem que manter o juro alto. Por quê? Né? Porque no Brasil as coisas funcionam ao contrário. No mundo, quando a inflação cai, o juro cai mais fortemente. Né? E muitas vezes até se despreza um pouco da inflação para cuidar do nível de atividade, para preservar os empregos, etc. E você lembrava muito bem, Tuto, Estados Unidos, né? Só 2 países, pós-crise de 2008, conseguiram reduzir o seu desemprego à metade. O primeiro foi Estados Unidos, gestão Obama. Segundo, Brasil, gestão Lula-Dilma. Quando você sai de um desemprego de 12% da população economicamente ativa, em 2002, chega a menos de 5% em 2014. Né? A partir de 2015, o desemprego sobe rapidamente em função da crise. Então, o que mostra o quê? Fator fundamental para preservar emprego, renda e investimentos: crescimento da economia. E o crescimento da economia não vem só da vontade, né? Não vem só da chamada confiança, vem de medidas efetivas de redução de juros, de ampliação de crédito, de uso dos bancos públicos, né? Que essa também é uma alteração importante que está sendo feita para pior no Brasil, com essa certa restrição do BNDES. Né? O BNDES fica sem recursos e ainda há um movimento para se elevar o custo de financiamento, a taxa de juros de longo prazo, a TJLP. Então, acabaram de sair também novas regras do chamado conteúdo local. Você se referia à cadeia do petróleo, que é fundamental, mas que não vai ter nas novas licitações a exigência de um conteúdo local. Então, é aquela velha aposta no estrangeiro, né, de trazer tudo de fora, mas como é que ficam aqui os nossos empregos, o nosso know-how, nossa tecnologia? Né? É isso que você estava se referindo, de falar de economia e não só de finanças. Né? Isso. Porque economia é teu emprego, nosso emprego, a economia é o quanto a gente é capaz de consumir, qual o dinamismo das atividades econômicas, isso vale para o serviço, para o comércio, para a indústria. O Brasil vem sofrendo com uma certa desindustrialização e nada do que está acontecendo aponta na direção de uma reindustrialização de maneira significativa. Aliás, nenhuma, né? Nem significativa, nem pouco significativa. Eu já tenho perguntas aqui dos internautas. Carlinhos PJ via Facebook. A política neoliberal em relação à geração do emprego e da renda, até que ponto ainda pode piorar a situação da classe trabalhadora a partir desse modelo neoliberal? Guilherme. Olha, é curioso porque todas as apostas que foram feitas na recuperação da economia se frustraram nos últimos 2 anos. A gente tem que ter bastante claro que, independente de partido político, qualquer coisa, há 2 anos nós adotamos a estratégia que podemos chamar de neoliberal, que é a estratégia de redução do Estado, redução dos gastos públicos, dos bancos públicos, como o Lacerda bem colocou, das empresas estatais, privatização, etc. Tudo isso faz parte do discurso neoliberal. Há 2 anos nós adotamos essa política, essa estratégia, com a promessa, e o Levy falava isso claramente, que a recessão seria curtinha e que no segundo semestre de 2015 o Brasil já teria voltado a crescer. E aí foi se adiando. Não é segundo semestre de 2015, é começo de 2016. Aí tem o impeachment, porque aí começa a se achar, não, a estratégia não está errada, o problema é a Dilma. Então vamos tirar a Dilma, que aí a estratégia deslancha. Aí tira a Dilma e nada deslancha. E a aposta de que logo depois ia melhorar não vem, a aposta de que no final do ano ia melhorar não vem, não se concretiza, e agora tem a promessa de que nesse ano vai melhorar. Então eles estão jogando pôquer, né? Estão jogando. Estou com cartas boas, nós vamos ganhar Nós dessa vamos vez. ganhar, exatamente. É um pouco truco ladrão, né? E assim, e é difícil você apontar o momento em que essa recessão vai se reverter. O que é possível dizer, como eu coloquei no início, é que a economia é um fenômeno um pouco cíclico. Então, existe uma tendência, até por vários mecanismos, digamos assim, de queda dos salários, de queda da inflação, tudo causado por motivos negativos, como o Lacerda falou. Muitas das boas notícias atuais são frutos das péssimas notícias atuais. Não é que é uma boa notícia, é uma consequência das péssimas notícias, do desemprego, da recessão, da perda de renda, etc. Então, obviamente, você pode ter uma pequena recuperação cíclica, mas que isso não vai impactar no emprego, na renda, ou vai demorar muito para impactar. Então, respondendo à pergunta do internauta, eu acho que os impactos dessa estratégia neoliberal
vão ser prolongadíssimos. No emprego e na renda, pode ser até que a partir do ano que vem, do outro, comece a voltar a reduzir um pouquinho a taxa de desemprego. Mas e as outras coisas? Por exemplo, e os serviços públicos? Porque isso é salário indireto, né? Se eu tenho um serviço público de qualidade, eu não preciso pagar um plano de saúde. Agora, se eu tenho um serviço público horrível, eu preciso pagar, então tiro do meu salário, cai a minha renda. Claro. E os serviços públicos? E a aposentadoria, que o trabalhador depende da aposentadoria. O grande investidor financeiro, o grande empresário, não precisa de aposentadoria pública, mas o trabalhador precisa. O trabalhador rural precisa em dobro. E o pobre precisa 3 vezes mais, o realmente muito pobre. Então, assim, os impactos vão durar pelo menos o tempo da PEC, muito tempo, porque não é só o impacto Da imediato PEC no 5.5. emprego. É o impacto nos serviços públicos, é o impacto no seu direito de aposentadoria, é o impacto no seu direito trabalhista, que vai ser cada vez mais flexibilizado. Então, você não vai ter direito, talvez, ao 13º, você vai ter que trabalhar mais, não vai ter hora extra, etc. Então, esses impactos vão se prolongando até o momento em que uma nova estratégia de desenvolvimento se alinhe e comece a recuperar a ideia de desenvolver e distribuir renda e gerar emprego e renda e focalizar esse objetivo e não a valorização patrimonial, e não agradar os investidores internacionais, etc. Ô Lacerda, vocês estão dizendo uma coisa que é o seguinte, do ponto de vista da política econômica, se a gente quiser então, ampliar esse debate, sair só do campo financeiro estrito sensu, a gente diria, a reforma da Previdência, nos termos em que ela está sendo colocada, assim como a reforma trabalhista, fazem parte dessa política econômica, tá certo? Sim. Porque, de algum modo, é diminuir os gastos do Estado, injetar dinheiro no setor privado, inclusive, provavelmente na Previdência privada, há contatos e tentativa de entrada de empresas internacionais, de fundos internacionais para fazer Previdência privada no Brasil. A gente está falando da reforma da Previdência e da trabalhista, pelo menos as duas, então já chega a tributária, vamos ver em que termos, provavelmente eles vão reativar a CPMF, né? Vamos ver como é que ela vem, mas pelo menos essas duas elas são decorrência do tipo de política econômica que o governo está levando a cabo, não é isso? Exatamente. E a tentativa de individualizar um problema geral, né? Então, o problema da Previdência, ele é colocado como se a Previdência fosse uma dádiva para o cidadão. E não é. A Previdência é regime contributivo, né? Então, para você usufruir da Previdência, ou seja, você receber recursos depois que você para de trabalhar, você contribui por 30, 35, 40 anos. É você e o seu empregador, né? Então, a partir daquele momento, você passa a receber. Então, isso é colocado como se fosse uma dádiva, né? Outro dia, até conversando com um amigo, até que é uma pessoa instruída, curso superior, e ele já está aposentado, e ele se disse assim, eu fico até envergonhado de dizer que eu sou aposentado, né? Porque do jeito que colocam a Previdência, eu falei, olha, não deveria, porque quantos anos você contribuiu? Eu contribuí 40 anos. Muito bem, então ninguém está te fazendo um favor. Você contribuiu por 40 anos, o seu empregador também. Então, o que você está fazendo agora é receber aquilo que você contribuiu. A poupança que você fez. Que você fez. Então, há uma distorção muito grande, porque nos números que se apresenta da visão previdenciária, há muitos benefícios sociais justos e socialmente válidos, como renda rural, que não é, portanto, um regime contributivo e tinha que ser suportado pelo orçamento público. Qual a diferença? Então, contributivo você paga uma conta individual para você mesmo. FGTS, por FGTS, Previdência e tal. Orçamento público é o que nós pagamos impostos e o Estado usa para pagar seus compromissos. Então, se for instituído pela Constituição de 1988 de forma justa uma renda mínima rural, isso tem que fazer parte do orçamento e não jogar isso na conta da Previdência e dizer que o trabalhador tem que pagar de novo. A sociedade paga também. O orçamento, claro, ele vai ser pago. Só que cai num ponto fundamental, que por enquanto está fora da agenda, que você lembrou muito bem, que é a reforma tributária. E a reforma tributária necessária no Brasil vai muito além do que está sendo colocado, né? Eu acho que passa por algumas questões que estão sendo colocadas, mas a questão principal é que quem paga imposto no Brasil é o pobre e a classe média, né? O especulador financeiro paga muito pouco e os ricos pagam muito pouco. Se você for comprar um automóvel dito popular,
você vai pagar cerca de metade do valor que você desembolsa na forma de impostos. E se você for comprar um jet ski, essa porcentagem cai a quase zero. Só que quem compra carro popular e quem compra jet ski? Obviamente é o rico que compra jet ski, né? O pobre tem a sua renda tributada na fonte em 27,5%, imposto de renda, né? No entanto, se ele for PJ, se ele for uma pessoa jurídica, uma empresa, tem isenção de dividendos, pagamento de dividendos e lucros. Então são distorções absurdas, E né? como tem isenção de lucros e dividendos, o empresário, o dono da PJ, mesmo que ele não seja um grande empresário, um pequeno empresário, ele não recolhe, ele não recebe da empresa como se fosse um prolabore, sobre o qual ele pagaria imposto como pessoa física, recolhe o mínimo possível e deixa tudo para retirar como lucro e dividendo, porque assim ele deixa de pagar imposto, paga zero de imposto, enquanto o assalariado paga até 27,5%, né? É verdade. Então é uma grande distorção que precisa ser corrigida. Então a reforma tributária para valer pressupõe cobrar de quem pode pagar e desonerar quem ganha menos. Né? Enfrentar esse caráter regressivo, né, do nosso Exatamente. sistema tributário. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas já já a gente volta com esse debate, porque está ótimo, você não acha? Já voltamos.